Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Um feixe de elétrons é focalizado em função de uma carga positiva distribuída ao longo de um cilindro de comprimento L. Determine a distância x, onde os elétrons se focalizam, sabendo que a velocidade de entrada desses elétrons é v e a densidade de carga positiva do cilindro é ρ. Dados: a permissividade elétrica é ε0, m é a massa do elétron, menos E é a carga do elétron, tá? Desconsidere os efeitos aí das tampas na qual eles vão penetrar e as interações mútuas entre os respectivos elétrons, ok? Estou colocando essa consideração a mais aí no problema. Então vamos lá. Aqui temos o desenho. Então, o que é que deve acontecer aí? Primeiro, vamos analisar o que que acontece quando um elétron, alguns elétrons ou um só, começa a entrar nessa região cilíndrica. Quando eles começam a entrar dentro dessa região, observe que esse cilindro, como ele tem densidade ρ, ele produz um campo elétrico que ele é radial. E o campo elétrico dentro do cilindro, ele varia conforme a distância. Ele não é uniforme, né? Ele não é constante. Então, podemos calcular o campo elétrico na qual vai estar atuando nesse elétronzinho aqui em cima do seguinte modo. Ó. Por exemplo, eu vou montar uma superfície gaussiana aqui, uma superfície cilíndrica, tá? Então, isso aqui é uma superfície gaussiana. E aí eu vou colocar uma distância como sendo, por exemplo, um Y. Y bem aqui. E vamos encontrar esse campo elétrico. Então eu vou escrever a lei de Gauss. A lei de Gauss fica a integral dupla de E escalar dA é igual a carga interna Qint sobre ε0. Então nesse caso, quando eu abrir esse cilindro, vamos ter algo mais ou menos desse tipo, ó. Vamos ter aqui um retângulo, correto? Essa parte do retângulo que eu estou pegando aqui, eu vou falar que ela tem um comprimento Lzinho. E essa parte, quando eu abrir, é a parte do comprimento de um círculo, né, da tampa circular. Então, corresponde a 2πy. E aí, bem aqui vai ser a minha área. Então, vai ficar E vezes a minha área, que vale 2πy vezes L, igual a carga interna. Carga interna é a densidade volumétrica vezes o volume. O volume vai ser minha área da base vezes a altura. Então, aqui vai ficar πy ao quadrado vezes L. Isso aqui dividido por ε0. Então, daqui, eu vou simplificar o π, eu vou simplificar o y, eu vou simplificar o L. Encontramos que o campo elétrico, ele vale ρ, y sobre 2, ε0. Essa daqui é a intensidade do campo elétrico, na qual ele atua dentro do cilindro, e como o y é uma variável que eu coloquei, ele varia conforme o y, né? Ou seja, quando o y é igual a zero, o campo elétrico é zero. Aqui no centro o campo elétrico é zero. Aqui ele tem o seu valor máximo, ok? E aí fora ele já varia de uma forma diferente. Mas se ele fala que os elétrons vão focalizar, por que que isso deve acontecer? Vamos aqui, ó. Quando esse elétron está bem aqui, o elétron tem carga negativa. E ele sofre a ação desse campo elétrico que está nessa direção aqui, ó. O campo elétrico está apontando para lá. Então, vai atuar nesse elétron uma força na qual ela vai puxar esse elétron e vai fazer com que a trajetória dele seja desviada. Então, a trajetória dele nessa direção Y passa a ser desviada e seguir ao longo dessa linha. E os de baixo fazem um movimento simétrico, ok? Então, eles vão fazer isso daqui, ó. De modo que eles se encontram, né? Eles focalizam. Mas olha só que interessante. Quando você escreve a força para analisar esse movimento, temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força ela é menos Q, que é a carga, vezes o campo elétrico, que é a massa vezes a aceleração. E o meu campo elétrico, então, vai ficar menos Q, ρ, y, sobre 2 vezes ε0, que é igual a m vezes y dois pontos. Então, y dois pontos mais
Qρ sobre 2 vezes m ε0, y é igual a zero. Ou seja, isso aqui é a equação de um movimento harmônico simples. Ou seja, a aceleração desse elétron, ela é variável. A aceleração, ela não é constante. E isso quer dizer que esse termo bem aqui é o meu ômega ao quadrado, ok? Eu vou já separar aqui. Então, meu ômega ao quadrado corresponde a Qρ sobre 2 vezes m ε0. Quando esses elétrons eles vêm aqui, eles atravessam essa região, ele entra no movimento na qual ele passa a ser retardado. Quando ele passa ao longo dessa linha horizontal, a força está para cá, ela inverte o sentido, de modo que nesse ponto ele adquire velocidade máxima. Ou seja, é um movimento harmônico simples. É como se tivéssemos aqui, ó, minha posição de equilíbrio. Aqui seria o mais A, aqui seria o menos A. Então, na direção do eixo X, ele segue com velocidade constante, e na direção Y, ó, ele segue em movimento harmônico simples, oscilando aí. Então, quer dizer que esses elétrons devem se encontrar daqui até aqui. O meu tempo, então, deve ser T sobre 4. Deve ser uma parte de 1/4 do período. Mas vocês há de convir comigo que isso pode acontecer também se eles se cruzarem e se encontrarem de novo novamente em um outro ponto aqui, né? Então eles podem, ó, continuar o movimento e aí se encontram novamente no outro ponto, ou seja, ele foi até a extremidade mais t sobre 4 e mais t sobre 4 para se encontrarem. Então daqui para cá é t sobre 2, ou seja, ele demorou mais esse tempo aqui, né? Que é t sobre 2. E isso pode se repetir n vezes. Assim, o tempo na qual os elétrons demoram para focalizar é igual a t sobre 4 mais n vezes t sobre 2. Porque eles podem se encontrar outras vezes. Para encontrar meu período aqui, ó, dessa equação, basta eu escrever aqui o t, ele vale 2π, raiz de 2 vezes m ε0 sobre Qρ. Então, se eu for organizar aqui esse meu tempo, o meu tempo ele vai ficar colocando o t para fora, né? T, 1/4 mais n sobre 2. Então, vamos escrever isso daqui de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou colocar o 2 para cá. Então, vai ficar t sobre 2, que multiplica 1/2 mais n. Vou colocar um 2 em cima e 2 embaixo. Então, isso aqui vai ficar t sobre 2, isso bem aqui, né? Multiplica 2n mais 1 divididos por 2, ou seja, t sobre 4 que multiplica 2n mais 1. Então, eu posso dizer que o meu tempo ele é igual ao período sobre 4, então vai ficar π sobre 2. Raiz quadrada de 2 vezes m ε0 sobre Qρ, que multiplica 2n mais 1. Esse é o meu tempo. E o n, ele vale 0, 1, 2, 3, números naturais, né? Porque se n vale 0, quer dizer que eles se encontram logo aqui, ó, no início. Se n igual a 1, então eles passam aqui, se focalizam de novo. Mas o professor ele pediu a distância. Pois é, como ele pediu a distância, então na horizontal, a gente tem que o x é igual à minha velocidade, que é a velocidade inicial no eixo x, que é o v, vezes esse tempo. Então o x vai ficar igual a π v0 sobre 2, aqui, né? Π v0 sobre 2, que multiplica 2n mais 1, vezes a raiz quadrada de 2 vezes m ε0 sobre Qρ. Esse daí é o meu x. Porém, observe que esse x ele é para uma condição específica. Esse x ele é para a condição onde os elétrons se encontram dentro do cilindro. Caso os elétrons consigam atravessar o cilindro, eles podem se encontrar fora também. Então essa distância já seria um pouquinho diferente. Então, por exemplo, ó, esse resultado ele é para o x
menor ou igual a L. Eles se encontram dentro do cilindro. Como é que seria o resultado caso eles fossem se encontrar fora do cilindro? Então, ó, vou apagar isso daqui, tá? Pra gente ver como é que ficaria. Então, vamos lá. E olha só, a trajetória dele passaria a ser o seguinte, ó. Ela viria para cá. E a partir desse ponto aqui, não tem mais força atuando sobre ele. Então ele sai com velocidade constante. Então esse ponto aqui é um ponto crucial. Eu vou falar que ele entra numa posição de Y, chamado Y0 aqui. E eu vou falar que ele sai numa posição Y. Bem aqui a saída dele. E outro de forma análoga partiria daqui, ó, de forma simétrica, né? E aí eles iriam se encontrar. Deixa eu ajeitar aqui. Isso, basicamente assim, tá bom? Então o que que acontece agora? Esse X é a condição quando ele é maior do que o L, quando eles se encontram fora. Tá, Felipe, e aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer que eles vão percorrer uma distância que vale x igual a L, eles percorrem L, mas a velocidade no eixo x é constante, então vai ficar a velocidade vezes um certo tempo. Que tempo é esse? Bem, então vou fazer o seguinte. Daqui para cá, ele realiza uma parte de um MHz, ok? É só uma parte do movimento harmônico simples. Ele está começando na extremidade, então eu poderia escrever que a minha equação seria do tipo y igual a y0 vezes cosseno de ômega t mais φ0. Para as condições iniciais, então para t igual a zero, que é logo no início, o meu y é igual a y0. Então ficaria 1 igual a cosseno de φ0. Tudo bem? Então isso quer dizer que φ0 igual a zero. Então minha equação ela fica do tipo y igual a y0 cosseno de ômega t. Beleza? Esse é o tempo daqui até aqui. Tá bom? E aí, se eu derivar essa expressãozinha, eu consigo encontrar, por exemplo, a minha velocidade. Então, a minha velocidade do eixo y, na qual essa partícula ela estaria bem aqui, ó, bem aqui ela vai ter um v0 de saída, que é igual ao inicial, né, que é um v, mas ela tem também o vy, ó, bem aqui ela tem o vy. Então, esse vy, derivada do cosseno, é menos o seno. Então, isso aqui vai ficar menos ômega y0 seno de ômega t. E a partir de agora, se eu pegar essas equações e eu dividir uma pela outra, eu vou encontrar y dividido por vy é igual a... Eu vou pegar o módulo aqui, tá? Que eu estou interessado, o y0 cancela. Então vai ficar 1 sobre o ômega vezes a cotangente de ômega t. Mas perceba que o que acontece aqui, olha só, muito interessante. Ele vai percorrer uma distância y, bem aqui, com a velocidade constante, com a velocidade vy, na qual ele sai aqui. E esse tempo que ele percorre essa distância é o mesmo tempo na qual ele percorre essa daqui também, na qual ele translada, porque eles vão focalizar, eles vão se encontrar aqui. Então é como se eu chamasse esse tempo aqui, ó, de tal, para não confundir a gente, tá bom? E essa razão aqui vai ser justamente o meu tal. Vai ser o tempo na qual eu vou encontrar e substituir ali. Então esse tal vai ficar igual a 1 sobre o ômega está escrito ali, né? Então 1 sobre o ômega vai ficar raiz quadrada de 2 vezes m epsilon0 sobre Q vezes a cotangente de ômega, então é raiz quadrada de Q sobre 2 vezes m epsilon0 vezes o tempo. O tempo na qual a gente tem o deslocamento daqui para cá
pode ser calculado como a velocidade v em função da distância L, correto? Esse tempo pode ser calculado simplesmente como sendo a distância L dividido por V. Então vai ficar aqui, ó, L sobre V. E aí a gente consegue finalizar, então, substituindo esse tal nessa expressão aqui. Ou seja, vou pagar aqui para organizar. Escrever de novo. X é igual a L mais V raiz quadrada de 2 vezes M epsilon 0 sobre Q ρ vezes a cotangente de raiz quadrada de Q ρ sobre 2 vezes M epsilon 0 que multiplica L sobre V. Isso daqui é o nosso resultado, tá bom? Para a condição na qual para X maior que L, beleza? E a gente tem também, aqui completando, que o N é igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Legal? Então finalizamos aí o nosso problema. Perceba que é mais um daqueles problemas na qual ele não deixa claro a situação e a gente pode pensar, poxa, mas e se fosse assim, se fosse assado? Então cabe ao aluno ir escrevendo inicialmente as equações e devagar analisando o que acontece em cada passo, em cada etapa, que aí ele vai desenrolando o que vai acontecendo. Por exemplo, professor, não vi de cara que aqui é um movimento harmônico simples no eixo X. Tudo bem, então você, poxa, quando ele entra, pensa em escrever logo a força. Mas como é que é a força? Ah, a força depende do campo. E o campo depende de quê? E aí você percebe que o campo depende da distância. Então isso quer dizer que a aceleração acaba dependendo da distância. Ela varia conforme a distância. Então não é uma aceleração uniforme. Não é uma aceleração constante, é uma aceleração variável, né? E, consequentemente, é uma equação variável que a gente descreve através de movimento harmônico simples. Então podemos pegar uma parte desse movimento harmônico simples para equacionar. Ok? Lembrando que também poderia ser feita uma analogia de MCU com esse problema, tá? Caso você tivesse feito assim, ó, fazer um círculo trigonométrico, é como se ele estivesse saindo da posição da amplitude dele, tá? Eu posso escrever aqui, como se aqui fosse a minha amplitude, até uma posição intermediária. Então, você estaria percorrendo aí um arco, tá? Y é igual a y0 cosseno de ômega t. Então aqui seria, ó, meu y, que é o meu y0, e aqui o meu ômega t. Tá? Então, ele poderia facilmente ser resolvido desta maneira. Então ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.